Olá, maravilhoso e maravilhosa desse canal. O meu nome é Gabi Benvenuti. Hoje a gente vai falar sobre uma situação que atinge muita gente. Eu até diria que ou todo mundo passou, ou está passando, ou vai passar um dia na vida, porque infelizmente é uma situação muito comum. Eu estou falando de relacionamento abusivo. Se você quer saber todas as dicas, como se prevenir, como evitar, como alertar outras pessoas, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e continua acompanhando para aprender tudo sobre sexualidade. Esse assunto tem tudo a ver com feminicídio. Afinal, todos os dias, infelizmente, a gente vê várias mulheres que foram mortas, que foram espancadas, que foram estupradas, muitas vezes pelos próprios parceiros. O que eu estou falando aqui não diz respeito apenas às mulheres, mas é claro que elas são as mais afetadas nesse caso. Relacionamento abusivo também pode afetar aos homens. E isso também não é uma característica de relacionamentos heteronormativos, né? Relacionamentos homoafetivos também podem ter esse tipo de questão, ou seja, relacionamentos gays também podem ter essa questão, obviamente. Independe de orientação sexual. O primeiro passo, a coisa mais importante, é você identificar que está em um relacionamento abusivo. Isso é muito difícil porque essas pessoas normalmente são extremamente habilidosas em seduzir, em envolver a vítima, deixá-la completamente apaixonada e aí sim essa pessoa começa a mostrar as garras. Então é sim um processo difícil, especialmente se você estiver caidinha, super apaixonada ou apaixonado, é difícil identificar essas características de uma pessoa que é abusiva. O aspecto fundamental que você precisa prestar atenção é: se você começa a se questionar, será que isso é normal? Será que tem alguma coisa errada com o meu relacionamento ou com essa pessoa? Geralmente, o fato de você se questionar quer dizer que você está certa. É aquele ditado, onde há fumaça, há fogo. É muito provável, então, que se você começa a se questionar se realmente aquilo faz sentido, a chance de que não faça sentido algum é grande. É só você pensar. Um relacionamento é algo que deve te fazer bem. É claro que todo relacionamento traz desentendimentos e questões, mas em geral, um relacionamento precisa te deixar bem, com aquela sensação de bem-estar, de gostar de estar com a pessoa. Se você começa a se sentir mal, incomodada ou com medo, isso é péssimo sinal. Um relacionamento não é sinônimo de aprisionamento, muito menos de medo. O primeiro sinal, normalmente gritante, de que você está em um relacionamento abusivo é o seu companheiro ou a sua companheira sentirem ciúme excessivo. E é aquele tipo de pessoa que vai sempre tentar justificar de uma maneira que pareça muito fofinha. Então ele vai dizer algo do tipo: ah, mas eu tô cuidando do que é meu. Ah, mas eu confio em você, mas não confio nas outras pessoas. Ele vai tentar fazer com que esse ciúme em excesso pareça um cuidado, pareça sinônimo de amor. E você precisa saber que ciúme não é sinônimo de amor. O ciúme não deveria medir o nível que você é amada. O ciúme é uma característica que, quando moderada, quando compreendida como um medo da perda, como algo que diz mais sobre a pessoa do que sobre você, ok. Ciúmes em excesso não é normal, não é natural. A pessoa que tem ciúmes demais vai tentar controlar suas roupas, vai tentar controlar com quem você sai, vai te colocar em situações em que você vai ficar tão estressada com medo dele causar uma cena, e pode ser exatamente esse tipo de pessoa, ou que vai causar um barraco na frente dos outros, ou que vai ficar de cara amarrada numa situação extremamente desagradável em público, e você vai começar a perder a vontade de fazer certas coisas. Perder a vontade de ir em tal lugar, porque você sabe que provavelmente vai dar alguma briga, porque alguém vai olhar para você. Você vai perder a vontade de usar aquela roupa, porque talvez pode ser que alguém olhe e gere um desconforto. Então, quando você se vê evitando muitas coisas para impedir o conflito de acontecer, é uma red flag, é uma bandeira vermelha para você ficar atenta. Outra característica muito comum é: ele diz que você tá louca. Ele te culpa, ele distorce as coisas que você diz. Esse termo também é conhecido como gaslighting. Ficou bem famoso nos últimos anos. E é uma coisa que é muito comum em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos. Ele faz você questionar a sua sanidade.
Então, coisas que qualquer pessoa poderia dizer que realmente faz todo sentido você dizer aquilo, ele começa a te colocar num lugar de loucura, num lugar de questionamento, você começa a duvidar da sua capacidade, você começa a desconfiar da sua capacidade de pensar, de elaborar um problema, de ser crítica em relação a alguma situação. Uma das atitudes mais importantes que você pode observar nesse relacionamento, se ele tá te castrando, é que você deixa de fazer as coisas. Você começa a prever as brigas, as discussões, os problemas que isso vai causar no seu relacionamento e você deixa de fazer. Então, ir com as amigas para o shopping, sair para tomar uma cerveja, falar com aquele seu amigo de trocentos anos, você começa a evitar coisas que você gostava muito de fazer, porque você sabe que isso vai causar um estresse no relacionamento. Um dos aspectos mais graves é o isolamento. Você pode observar que uma pessoa que tem tendência a ser controladora, a ser abusiva, vai te isolar de todas as pessoas ao seu redor. E ele vai fazer isso vagarosamente para você não se dar conta. Então ele começa a atacar suas amigas, a falar que a fulana tem atitudes que ele não gosta, que fulana se comporta de tal maneira, que ele não se sente à vontade quando vocês estão juntas. Ele vai falar mal da sua família. Tem muita gente que inclusive proíbe o outro de ver a família, tá? Então, por que ele faz isso? Ele te isola da sua rede de apoio, porque aí você não tem para quem recorrer. Você não consegue perguntar para alguém, nossa, eu tô passando por isso, você acha que é normal? Você acha que faz sentido? Porque ele precisa ter total domínio da sua vida. E isso não se aplica só à sua rede social e familiar. Tem muitos homens que fazem com que a parceira deixe de trabalhar, porque aí ele controla mais um aspecto. Ele controla o aspecto financeiro. Então, além de todo o isolamento social, ela também não tem como ganhar o próprio dinheiro e não tem como sair dessa situação. É isso que ele quer que a parceira pense, que ela não tem para onde ir. Por isso, eu bato muito na importância de ter autonomia financeira. Porque quando você tem autonomia financeira, você consegue sair com mais facilidade desse tipo de relacionamento, porque você consegue se manter. Agora, se você está numa situação de dependência financeira, calma, que tem solução. Então, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, mas é possível sair sim e sair dessa situação de domínio. Comportamento agressivo é uma das características mais assustadoras desse tipo de personalidade, desse tipo de relacionamento. Quando ele fica nervoso, ele não consegue manter a calma. É uma pessoa que tende a esmurrar a parede, jogar as coisas da casa, que está a um passo de agredir você. É uma pessoa que não consegue se controlar e que, inclusive, o corpo parece que vai explodir de tão nervoso que a pessoa fica. Isso é um mau sinal. E quando a gente pensa nisso, comportamento agressivo, ele pode ser não só atos, né? Atos de, enfim, de jogar alguma coisa, de dar um murro perto de você, mas também palavras, né? Te xingar, usar termos de baixo calão, te ofender. Isso também é considerado abuso. E é claro, não preciso nem mencionar o abuso físico, que infelizmente muitas mulheres não denunciam e continuam o ciclo de abuso achando que esse parceiro vai mudar. E você pode notar o comportamento dele antes de chegar nesse estágio. Veja como ele trata as outras pessoas. As pessoas nos restaurantes, as pessoas do prédio, as pessoas da vizinhança. Ele é uma pessoa agradável, ele é uma pessoa educada, porque às vezes os sinais já estão aí. Você não precisa deixar chegar no ponto em que ele vai te agredir, seja verbalmente ou fisicamente, mas você prevê, você antecede esse movimento e evita antes de chegar num momento crítico. Tem uma atitude que é muito característica de homens, né, abusadores, que é forçar sexo. E isso, infelizmente, é uma característica comum em muitos relacionamentos, né? Quando eu digo forçar sexo, eu não estou dizendo que o cara tá com uma arma no seu pescoço, uma faca que seja, obrigando você a transar. Mas ele faz todo um movimento para te deixar culpada se você não tem relação. Então, ele esperneia como um garotinho mimado, ou ele fica emburrado com você no dia seguinte, ou ele diz que você tá transando com outro porque não tá transando com ele. De alguma forma, ele te faz sentir culpada e você acaba transando não porque você tem vontade, mas porque você quer evitar conflito.
Isso tem um nome, gente, é estupro marital. Isso mesmo dentro de um casamento é considerado estupro, é crime. Você tem todo o direito de fazer um boletim de ocorrência, de se indignar com esse parceiro, de sair desse relacionamento, porque isso não é saudável. A gente precisa parar de achar que transar sem vontade, sem a menor motivação, pura e simplesmente para agradar o outro é solução e é normal. Não é, você não é obrigado a transar sem vontade. Até porque você não é um objeto. Você não está ali disponível como um saco de batata que ele vai pegar e vai usar do jeito que ele quiser. Você é uma pessoa, você tem sentimento, você tem o seu querer e você precisa ser respeitada. Eu tô te falando sobre esses sinais e para você ficar atenta quando eles começam, quando tem alguma coisa. A gente geralmente tem uma vozinha que fica aqui no nosso ouvido falando: isso aqui não tá legal. Talvez eu devesse considerar isso como algo grave. Porque no começo do relacionamento, especialmente, a gente ignora muitas coisas. A gente acha que, isso não é nada, ou a gente está tão excitada com o começo que não se dá conta que muitas atitudes são injustificáveis. E a gente acaba levando esse relacionamento adiante. Então é muito importante que você tenha para si o tipo de comportamentos que você não aceita, que são inadmissíveis, e cortar a pessoa se ela cometer qualquer um desses deslizes. Por quê? Quando você entra numa relação e ela se torna abusiva, provavelmente no momento em que você se der conta, você já vai estar muito fragilizado, em todos os sentidos. E aí, não é impossível, mas é mais difícil de sair dela. Por isso é muito importante, não subestime os sinais, sabe? Não ache que, isso não é nada, foi só uma vez, não vai acontecer de novo, homem é assim mesmo. Não tenha essa conduta consigo mesma. Entenda que um abuso que começa pequenininho só vai crescer, só vai tomar proporções assustadoras, vai te aprisionar e vai te fazer mal. E eu falo com a vivência de quem sim já passou por um relacionamento abusivo. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o que você está passando, ou já passou, e saiba que você pode sair desse lugar, saiba que é possível. Eu consegui, você também consegue. Se você quer saber como sair de um relacionamento abusivo, quais são os passos práticos para dar nesse sentido, se inscreve no canal, curte esse vídeo e fica por aqui, porque semana que vem eu te conto tudo sobre isso.